Em nome de Cristo, o ressuscitado. Amém. Hoje eu estou aqui para relatar a vocês algo que aconteceu comigo em uma manhã. Ai, aquela manhã. Lembro-me dela claramente. Ainda mais com o relato de João que nós ouvimos hoje. O discípulo a quem Jesus amava, como ele mesmo gostava de dizer sobre si e escrever. Vocês devem me conhecer. Eu sou Pedro, não o Pinheiro, mas Simão Pedro, aquele que vocês ouviram na leitura de hoje. Sou conhecido por ser enérgico, astuto, apressado, mas vocês também devem me conhecer de outro modo, como aquele que negou Jesus, não uma, não duas, mas 3 vezes. Sim, eu o neguei. Eu o neguei, jurei que não o conhecia, e quando eu ouvi aquele galo cantar, eu vi os olhos do Senhor fixos em mim. Foi quando eu me lembrei do que Ele havia me dito há horas atrás. Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E foi o que aconteceu. Engraçado que o Senhor me disse isso logo depois de eu ter dito que daria a minha vida por Ele, que o seguiria até o fim. Mas não foi isso que aconteceu. Eu o neguei. Ao perceber o que havia feito, não consegui fazer outra coisa senão chorar amargamente. Desde então, eu não havia conseguido falar com meu Senhor sobre isso. Mesmo nas vezes em que Ele apareceu para nós, manifestando-se a nós, mostrando que Ele estava de fato ressuscitado. Na primeira vez em que o Senhor apareceu, que Ele se manifestou a nós, Ele nos deu a sua paz. Ele soprou sobre nós o seu Espírito Santo. E assim Ele nos deu o poder de perdoar e reter pecados em seu lugar. Na segunda vez em que Jesus se manifestou, Ele também nos deu a sua paz. Mas Ele também veio para acabar com a incredulidade de um amigo meu, Tomé, que vocês também devem conhecer. Tomé queria ver Jesus com seus próprios olhos, o Jesus ressuscitado. E Jesus se mostrou para ele. Deixou que Tomé o tocasse. E naquele dia, Tomé fez uma das mais lindas confissões que eu já ouvi. Senhor meu e Deus meu. Contudo, em nenhum desses momentos, eu consegui falar com o meu Senhor sobre o que havia feito, sobre o que tinha acontecido naquela noite. E não houve em nenhum dia, um dia sequer, que minha consciência ficou tranquila, desde o dia em que eu neguei. Mas naquela manhã isso mudaria. Ainda era noite, lá estávamos nós, Tomé, Natanael, João, Tiago e mais 2 de nossos amigos e eu. Naquela noite, eu havia dito que queria pescar no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, como nós também chamávamos. E eles resolveram ir junto comigo, resolveram pescar comigo. Afinal, nós gostávamos de uma boa pescaria. Lançamos rede após rede, tentativa após tentativa, e mesmo depois de tanto esforço, e o esforço foi tanto que eu cheguei a tirar a minha túnica, nenhum peixe parou em nossas redes. O que não era comum, afinal, todo pescador sabe que a noite é um momento bom para se pescar, um momento propício, favorável. Mas aquela noite era uma noite de trevas, era uma noite que nos deixou frustrados, desanimados, cansados e sem esperança alguma de pegar algum peixe. Nos restava permanecer lá, em meio às trevas e à escuridão da noite, com mais uma pesca fracassada. Eu até disse para mim mesmo, como seria bom se o Senhor Jesus estivesse aqui de novo, para fazer mais uma de suas pescas maravilhosas, como daquela vez que Ele havia feito. Mas não passou de um devaneio, não passou de uma lembrança antiga. Mas quem diria que seria exatamente isso que ia acontecer naquela manhã? Eu e os meus amigos mal poderíamos imaginar. Ao romper do dia, ouvimos um homem perguntar da margem: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Quem me dera se tivéssemos pegado algum peixe. Nada tínhamos para compartilhar com aquele homem.
Contudo, aquele homem, até então desconhecido, falou mais uma vez, agora dando uma ordem: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Eu achei aquela ordem familiar, mas eu estava tão desanimado e tão sem esperança, que eu não parei para pensar de quem poderia ser aquela ordem. Até que as redes começaram a encher. E encheram de tal modo que nós não conseguíamos puxar a rede do mar. Era grande a quantidade de peixes. E isso foi um sinal claro para nós. E João foi o primeiro a gritar: é o Senhor, é Ele. Quando eu ouvi aquilo, de fato eu vi que era Jesus. Afinal, quem teria o domínio sobre a criação senão Ele? Jesus é o Senhor do universo. Sem demora eu vesti a minha túnica que tinha tirado e me joguei no mar. E comecei a nadar em direção ao meu Senhor. Comecei a ir em direção a Ele, pois eu precisava ser o primeiro a encontrá-lo. Enquanto eu nadava em direção à margem, os meus amigos vinham atrás com o barco, puxando as redes pelo mar, porque elas estavam cheias de peixe. E ainda bem que nós estávamos perto da margem, não demorou muito até que nós chegamos perto do Senhor. E ao chegar na margem, eu percebi que Jesus já havia providenciado o alimento, pois havia pão e havia peixe sobre brasas. E aquelas brasas, aquele fogo que estava ali, me fizeram lembrar da noite em que eu neguei o meu Senhor. Pois na noite em que eu neguei Jesus, eu também fiquei perto de brasas. Eu fiquei junto de servos e guardas ao redor de brasas de uma fogueira, para me aquecer do frio, enquanto Jesus era condenado, era interrogado. Logo que os meus amigos chegaram, Jesus disse para eles trazerem alguns dos tantos peixes que havíamos pescado. Nós chegamos a contar quantos peixes eram 153 peixes. Já imaginaram? Era capaz da rede se rasgar inteira, mas não, nenhum peixe foi desperdiçado, porque as redes não se romperam. Após terem trazido os peixes, Jesus nos estendeu um convite: venham comer. E esse convite de Jesus para irmos comer com Ele foi de impressionar. Afinal, isso era mais uma prova clara de que Jesus realmente havia ressuscitado, porque nenhum espírito ambulante iria comer, não é? Muito menos um morto. Mas de fato Jesus estava vivo. Jesus estava ali entre nós, para nos alimentar, para nos servir, para nos amar. Nenhum de nós ousou perguntar se aquele homem de fato era Jesus, porque nós sabíamos que era o Senhor. Não havia dúvidas, já era a terceira vez que Ele aparecia para nós, depois de ter ressuscitado. Já tínhamos provas e testemunho suficiente. Durante aquela refeição, eu me perguntava se Jesus viria até mim para falar sobre o fato de eu tê-lo negado naquela noite. Afinal, nas outras 2 vezes que o Senhor havia se manifestado para nós, Ele resolveu questões que precisavam ser resolvidas. Na primeira manifestação, Ele nos deu a sua paz, como eu já disse, soprou o seu Espírito sobre nós, para que nós pudéssemos perdoar pecados em nome dEle. Na segunda manifestação, Jesus veio para destruir a incredulidade de Tomé, deixando que ele tocasse em suas feridas, para levá-lo a confessar a fé nele. E então eu me perguntava, se desta vez Jesus falaria comigo. E foi o que de fato aconteceu. Jesus esperou terminar de comer. No final daquela refeição, Jesus perguntou para mim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E enérgica e enfaticamente eu respondi: sim, Senhor, tu sabes que eu o amo. E então Jesus me disse para apacentar os seus cordeiros. Achei que aquela conversa ficaria por ali, mas o Senhor me perguntou de novo: Simão, filho de João, você me ama? E do mesmo modo como Jesus havia repetido a sua pergunta, eu também repeti a minha resposta: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E mais uma vez Jesus me disse para pastorear as suas ovelhas. Nesse meio tempo eu estava tentando entender por que Jesus tinha repetido a sua frase, por que tinha repetido a sua pergunta. Foi quando pela terceira vez
Jesus me perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E então eu percebi. Eu percebi o que Jesus estava fazendo comigo. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que eu o havia negado 3 vezes. E eu não podia esconder disso dele. Não havia nada que eu pudesse esconder de Jesus naquele momento. Nem o meu amor por ele. E muito menos a minha negação. Por isso eu afirmei, tristemente: o Senhor sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo. E assim, pela última vez, Jesus me pediu para apacentar suas ovelhas. Depois disso eu entendi o que ele queria com essa conversa. Jesus sabia que eu o havia negado 3 vezes, e foi por isso que ele me conduziu naquela conversa a declarar o meu amor por ele 3 vezes, a fim de que eu fosse restaurado para apacentar as suas ovelhas, como vocês, para pastorear a igreja de Jesus. Jesus precisava me restaurar, me tirar daquelas trevas que haviam tomado o meu ser. Ele precisava me chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. E foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã. Vocês devem estar se perguntando o porquê de eu estar contando a minha história para vocês. Na verdade, o motivo de eu contá-la a vocês é para mostrar como Deus age na vida dos seus filhos. Eu vim para mostrar para vocês como nós precisamos de Cristo. Eu vim para falar a vocês do quanto vocês necessitam da luz de Cristo. Luz que dissipa toda a treva e a escuridão que o pecado traz. Eu vim para proclamar o nome e o perdão que só Jesus pode conceder. Pois é somente nesse perdão e nesse nome que vocês podem ser restaurados, assim como eu fui restaurado naquela manhã. Afinal, vocês precisam ser restaurados. É uma necessidade de vocês. Pois todas as vezes que vocês pecam, colocando em primeiro lugar o seu orgulho, os seus desejos, as suas vontades, dando ouvidos à voz do maligno, que anda ao redor de vocês procurando devorá-los, todas as vezes que vocês colocam as suas vontades e a sua pessoa em primeiro lugar, vocês fazem exatamente o que eu fiz naquela noite em que Jesus foi julgado. Vocês negam a Jesus. Vocês negam o seu nome. Vocês negam o seu amor. E assim como eu tive motivos para chorar amargamente por causa do meu pecado, assim como o salmista que vocês ouviram hoje, o rei Davi, teve motivos para prantear durante uma noite inteira por causa do seu pecado, e assim como Paulo foi levado ao arrependimento e contrição por Jesus, após ter ficado 3 dias cego, sem comer ou beber, assim como eu e eles, vocês também têm motivos para se arrependerem, para lamentarem e chorarem pelos seus pecados. Pois cada um deles faz com que vocês neguem ao Senhor. Basta olharem para dentro de si. Vocês conhecem os seus pecados. Eu conheço os meus. Vocês sabem que no coração de vocês há trevas. Contudo, assim como Jesus me restaurou naquela manhã, existe uma boa notícia para vocês também. Ele também quer restaurar cada um de vocês. Assim como eu fui tirado das trevas daquela noite escura e fui iluminado pela luz do sol nascente, que é Jesus, Ele também quer dissipar as trevas do teu coração, no coração de vocês, para trazer a sua luz, para iluminar vocês, a fim de que vocês possam segui-lo até o final, até o último suspiro de cada um, do mesmo modo como eu o segui até o fim, glorificando a Deus com a minha morte. E a minha morte foi dolorosa. Eu podia ter desistido da fé em Jesus. Eu fui pendurado em uma cruz, de cabeça para baixo. Mas ainda assim, meus olhos estavam fixos em Jesus, assim como os dele estavam fixos em mim naquela noite em que eu o traí. Olhos que estavam fixos em mim porque ele me amava.
E é somente nesse amor que nós podemos nos firmar em todos os momentos. Hoje, assim como naquela manhã, Jesus também providenciará alimento para cada um de vocês. Contudo, desta vez não vai ser só pão e peixe. Vai ser algo incomparavelmente melhor. Será o seu corpo e o seu sangue. O alimento para a vida eterna. O alimento que irá restaurar cada um de vocês e dará forças para vocês seguirem Jesus até o fim. Seja até a morte de vocês, ou até Jesus retornar em glória. Por isso, antes que vocês possam participar desse maravilhoso banquete, que é para cada um de vocês, estendido por Jesus, eu gostaria de perguntar a vocês, e queria que vocês me respondessem. Queridos irmãos, filhos de Deus, vocês amam a Jesus Cristo? Respondam sim. Queridos irmãos, filhos de Deus, vocês amam a Jesus Cristo? Queridos irmãos, filhos de Deus, vocês amam a Jesus Cristo? Então, assim como Jesus disse para mim, Ele também diz para vocês: segue-me. Portanto, recebam o alimento verdadeiro, o corpo e o sangue, venham correndo, assim como eu fui nadando até Jesus, e sigam Ele até o fim. Amém. Vem, Senhor Jesus.